Bom, eu comecei no mundo do empreendedorismo, acho que é isso que você quer saber, Muito obrigada. né? Eu comecei no mundo do empreendedorismo em 2000 e... Eu não sei se dizer em 2012, porque 2012 é a data de abertura da minha primeira empresa, que foi o Sapiência, né? Já vou contar rapidinho do que é o Sapiência. Mas eu acho que eu fui empreendedora um pouquinho antes, porque tudo começou, né? Prometo ser breve. Mas tudo começou, exato. Tudo começou quando eu entrei na faculdade de Direito com 17 anos. Eu queria muito concurso público. Eu queria ser promotora de justiça. Queria botar bandido na cadeia. Era isso que eu falava quando era criança. Cheguei a trabalhar no Ministério Público há alguns anos. Eu fui estagiária do MP. E lá dentro do estágio do Ministério Público, eu conheci um professor de cursinho preparatório para concurso público. E aí eu comecei a entender como é que funciona. O direito tem muito essa tradição de querer, né, de querer concurso público e das escolas preparatórias para concurso. Como tem cursinho vestibular, para vestibular e tal, tem para concurso público também. E quando eu comecei a frequentar esse universo dos cursinhos, eu falei, cara, que demais, eu quero ter um cursinho. Achei ótimo. A louca, né? Do nada, assim. Eu era super nova. E foi assim que, na verdade, o bichinho do empreendedorismo me picou. Porque eu, estagiando no Ministério Público, consegui perceber que a carreira, e quero dizer, né? Eu acho a carreira muito bonita. Não tô aqui criticando. Tem gente que demoniza um pouco, né? O funcionalismo público. Não é o meu caso. Eu tive excelentes experiências, consegui ter a oportunidade de conhecer profissionais sensacionais que representam muito bem, no caso, o Ministério Público, que foi onde eu trabalhei, mas eu percebi que não era bem o que eu queria. Primeiro fator, era uma carreira que tinha tudo, muita coisa, todo dia a mesma coisa. Então, assim, você tinha que ir pro lugar, você tinha que abrir os processos, se manifestar, tinham as audiências. E, cara, era meio que mais ou menos todo dia a mesma coisa. E isso já não é muito... Eu sou muito dinâmica. Se você me pergunta como é que é a minha rotina, aliás, é muito curioso, porque o Pedro, ele é a pessoa da rotina. E a Priscila é a pessoa quase que anti-rotina, né? Muito, muito curioso. Isso, eu não gosto muito de rotina. E aí, também tinha a questão financeira, não vou negar. Eu sempre quis enriquecer. Eu tinha vontade. Grana, né? Eu tinha sim. Eu sempre quis ganhar bastante dinheiro. Eu nunca gostei, assim, de uma vida de escassez. O meu pai, ele sempre foi... A nossa família, né? Teve condição. Não tenho nenhuma história de dificuldade para apresentar. Mas sempre foi uma vida com luta, sabe? Enfim, estudei nas melhores escolas e tal. Mas eu lembro do dinheiro ser um problema na minha casa. E eu me lembro de não querer que o dinheiro fosse um problema pra mim. E assim, essa coisa de ter o salário e tal. E eu tinha, na minha família, tem alguns empreendedores. Meus tios são empreendedores e nada de infoproduto. Mas eu via uma vida diferente, sabe? E aí eu falei, não, vou talvez botar o pezinho ali pra arriscar. E aí tudo começou porque eu tava na faculdade de Direito em Campinas. Eu sou de São Paulo, mas à época eu morava em Campinas e fiz faculdade lá. Sou filha da PUC. Sensacional. E aí eu tava na faculdade, eu tinha amigos que queriam ser diplomatas, mas eles não tinham onde estudar, porque na época os cursinhos eles só eram presenciais para esse concurso específico que era o da carreira de diplomata. E eu comecei a fazer links, né? Eu ia para aquele outro cursinho que preparava para juiz, promotor e não tinha carreira de diplomata. E esse cursinho já trabalhava com ensino à distância, só que era telepresencial. Não sei se é da época de vocês isso. É da minha época. Infelizmente ou felizmente, né, Ju? Você sabe do que eu tô falando. Então, o telepresencial era basicamente, assim, uma televisão que tinham dentro de várias unidades espalhadas pelo Brasil e que transmitia ao vivo o que estava acontecendo em São Paulo. Né, num canal de TV fechado, basicamente isso. E tava aí explodindo. Quem é dessa época provavelmente vai lembrar. Isso meados de 2004. Ups, faz tempo. E tal, né, que foi o ano que eu entrei na faculdade, foi em 2004. E aí eu comecei a fazer o link. Falei, poxa, eu tenho um monte de futuros diplomatas, pessoas que querem ser diplomatas e não têm onde estudar. Por que esse cursinho aqui, ele não tem um curso preparatório para isso? Aí, na época, falei até com o promotor que trabalhava comigo e que me disse que ele também queria ser diplomata na época. Mas no final das contas virou se tornando promotor e tal. E aí, a gente junto meio que bolou uma proposta e vendeu para um dos cursinhos, que era o cursinho onde ele dava aula na época, que era a rede LFG. Eu não sei nem como é que tá hoje, gente. Eu me afastei um pouco, assim, desse
desse universo. Não, mas na época que eu estudava para concurso, eles eram bons. Eles eram fortíssimos, pois é. O finado professor, né, Luiz Flávio Gomes, ele faleceu faz pouco tempo, inclusive. Mas sempre foi genial, assim, um empreendedor genial, muito inspirador para mim. Conviver com ele foi muito inspirador. E aí a gente vendeu o projeto para ele topou e nós abrimos, então, com uma parceria com a LFG, um cursinho preparatório para a carreira de diplomática dentro da LFG. Só que era uma modalidade meio parceria, eu já era coprodutora. Eu brinco que eu já era coprodutora naquela época. Sem saber, porque olha só, eu fui para uma estrutura que já existia, porque eles tinham a estrutura que eu precisava. Na época, eles tinham aulas de manhã ao vivo e de noite ao vivo. Eles não tinham aulas à tarde. Aí, o que eu pensei? Qual que é a forma mais inteligente de eu tentar vender esse projeto? Eu vou pegar o tempo ocioso deles e vou tentar preencher e fazer com que seja lucrativo. Entendeu? Então, eu vendi para eles a utilização desse espaço. Em contrapartida, fui estudar como é que funcionava o mercado da carreira de diplomata. Então, eu via que os meus amigos estudavam e tinham muitos professores particulares. Na época, tinha um outro grande cursinho, só que era só presencial Rio, Brasília, São Paulo. E aí, eu peguei e falei, vou sair contratando um monte de professor, que eram os meus especialistas. Aí, eu peguei e fiz fiz um grupo, um corpo docente muito bom. Coloquei dentro de uma outra estrutura que já existia e eu fiz a ponte, na verdade, né? E eu brinco que o profissional de bastidores, ele faz isso, ele torna as coisas possíveis. Ele não tira, talvez, nenhum coelho da cartola produzindo conteúdo ou montando uma estrutura do zero, mas ele liga os pontos. E essa que é a principal característica que um profissional de bastidores tem que ter. E foi isso que eu fiz à época. Aí deu certo, nós ficamos lá durante, acho que uns 3 anos. Eu sou meio ruim de data, mas foram basicamente 3 anos. Aí o que aconteceu? A LFG foi vendida. Putz. Para um grupo educacional, que foi o fim de muitas escolas, né? E foi o fim que eu digo... Real, desculpa, hashtag, né? Sincera, edita isso daí, o pessoal do Clubhouse já tá ouvindo, eu passei isso. Mas assim, a verdade é que os grandes grupos educacionais foram engolindo pequenas escolas que tinham uma excelente qualidade e sucateando muitas vezes a qualidade do ensino, né? E aí, com a LFG, do professor Luiz Flávio, vendeu, né, para um grupo educacional. E aí, na época, imagina só a galera nova chegando para administrar, falando assim, que cursos que tem aqui? Tem, sei lá, magistratura, defensoria, diplomacia. Diplomacia? Quem que tá nessa folha de pagamento ganhando percentual sobre as vendas? É uma criança. Era uma criança, você não tá entendendo. Eu tava na faculdade ainda, tinha sei lá quantos anos. E aí, de repente, falaram assim, não, vamos cortar isso daqui. Não tem sentido. As pessoas sempre querem tirar o nosso dinheiro que foi conquistado com suor, né? Pois é, né? Não tem, às vezes, uma sensibilidade de entender que provavelmente o sucesso daquele projeto específico era justamente por conta das condições de negociação. Mas, né, aí entra a ganância no fator negociação e talvez também a burocratização das grandes instituições. E esse é, inclusive, um dos desafios de crescer muito a empresa, né? É não burocratizar a nossa administração. A gente para de olhar caso a caso e começa a usar muitas regras para tratar todo mundo do mesmo jeito por um pseudo conceito de justiça, né?